Jovens, a paz do Senhor Jesus, louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? De podermos, neste domingo, fazer esse breve bate-papo de aprendizado, né? Um bate-papo aí de crescimento espiritual. Espero que neste bate-papo, nesta aula, a gente consiga aí aprender um pouco mais e que ao findar desta aula de EBD, nós possamos ter aí um pouco mais de bagagem, um pouco mais de instrução, né? E algumas dúvidas, né, quiçá sanadas. Nós continuamos abordando um tema muito importante que é a família cristã, e dentro desse tema hoje nós falaremos sobre a lição de número 4, que ela traz uma indagação, e a indagação é a seguinte: eu devo ser assim? Talvez uma dúvida que surja na mente, né, na cabeça de muitas pessoas, né, e que nós queremos hoje, dentro das possibilidades, responder à luz da Bíblia Sagrada. O nosso texto áureo ele está em Gálatas, no capítulo de número 5, verso de número 16, Gálatas 5:16, ele diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Outra versão, ela vai dizer o seguinte, quando dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam os desejos da natureza humana, tá? Concupiscências, os desejos da carne, as vontades da carne, tá? O nosso objetivo, ou os nossos objetivos ao longo desta aula, é tentar conscientizar vocês que a natureza humana, ela tende sempre para o lado que é ruim. A natureza humana, ela tende sempre para o lado mal. E afirmar para vocês, garantir para vocês que o Espírito Santo, ele nos ajuda a resistir quando vem essas afrontas, né? Quando nos sobrevém o mal. E encorajar vocês para que tenham uma vida de submissão, de sujeição ao Espírito Santo de Deus. Vamos neste momento fazer uma oração, aonde você estiver. Peço que curve a vossa cabeça, se puder, se não puder, que em espírito mesmo, você faça conosco esta oração. Pai eterno, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela rica oportunidade de aprender. Senhor, que coisa mais linda do que poder sentar para aprender e aprender de Ti. Senhor, o construtor, o criador de todas as coisas, nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o Senhor nos concede em mais um domingo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Ti e sobre as Tuas instruções. Peço, Senhor, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada aluno, Senhor, para que eles possam absolver esta mensagem, para que eles possam colocar em prática e que eles possam viver, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, nesse dia especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, quem sabe um dia da vida de vocês, ou algum momento da vida de vocês, em que você precisou tomar uma decisão muito especial. Era uma decisão muito importante. E de repente você ouve vozes dentro de você dizendo o que fazer. Só que você encontra dentro de você duas vozes. Uma diz para que você faça uma coisa, ou faça aquela coisa de um jeito, e outra voz fala para você que você deve fazer aquela coisa de outra forma. É natural, tá? Por vezes, entendemos essas vozes como dúvida. Nós temos uma dúvida, né, em relação a uma decisão, a uma tomada de decisão muito importante na nossa vida. E essa dúvida, ela precisa estar
ela precisa ser resolvida. E agora, a que voz eu devo, né, obedecer? Para onde eu devo medir, né? Para onde eu devo canalizar os meus esforços para que eu consiga atingir aquele objetivo, né? E consiga ter sucesso naquela decisão que eu vou tomar. Isso é uma dúvida que faz parte. Por que uma dúvida que faz parte da nossa vida? Porque uma decisão dessa, se eu tomar a decisão errada, ela pode me levar para o caminho da vida e da felicidade. Legal, acertei. Né? Se eu tomo essa decisão e eu vou para esse caminho, ótimo, maravilhoso. Mas se eu tomo essa decisão e esse caminho, essa decisão me leva para o caminho da morte e da tristeza, aí então eu vou entender, nossa, só nesse momento, por que eu tomei essa decisão? Então, como é que eu posso tomar as minhas decisões? De que forma que eu posso tomar as minhas decisões, né, a ponto de que essas decisões me impactem lá no futuro, sempre em decisões assertivas e não em decisões fracassadas e de destruição para a minha vida ou de arrependimento para a minha vida? É simples. Essas decisões precisam ser tomadas debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da oração. Todas as coisas que nós vamos fazer, elas precisam ser feitas, né, perguntando sempre para Deus: Senhor, será que isso é o correto? Será que isso não é o correto? Né? De que forma eu ajo nessa situação? De que forma eu devo agir naquela outra situação? Gente, será que toda pessoa é má? Porque nós temos vivido, né, um tempo onde nós olhamos para o mundo e é difícil você olhar, né, para tudo isso que está acontecendo e dizer: olha, as pessoas não são más. Quando nós olhamos para tudo isso, nós tendemos a ver sempre o lado ruim. Olha, dizer não tem mais jeito, não dá mais, né? Essa solução, eu não vejo mais solução para esse problema, agora as coisas desandaram de vez. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que não é muito bem assim as coisas. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então Deus fez o homem, a imagem e a semelhança dele. Ele é mau? Não. Deus é bom. Deus é eternamente bom. Então Deus fez o homem perfeito, porque Deus é a perfeição em pessoa. E tudo que Deus faz, nós vamos ver lá em Gênesis, que Deus fez todas as coisas e viu Deus que era muito bom. Não era só bom, era muito bom. No entanto, ainda lá no Jardim do Éden, o homem deixou-se seduzir pelo pecado, em Gênesis 3, né? E a sua natureza, ela foi ali corrompida. Então, o pecado e a maldade passa a habitar a vida do homem. O ser humano, ele passou então a ser dirigido pela má natureza humana, que faz tudo contrário ao que o Espírito de Deus quer que façamos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, eu quero fazer as coisas boas, mas eu não consigo fazer. Eu tenho muita dificuldade para fazer o que é bom. Mas o que é mal, eu tenho uma facilidade muito grande. Porque a nossa carne, ela tende, né? Ela está sujeita às coisas más e ela tem uma facilidade muito grande de deixar ser levada por estas
influência do que é negativo em relação à pessoa, né, do Senhor Deus. Ao ser guiado pela sua própria natureza, o homem ele vive a vida, ou ele passa a viver uma vida de egoísmo, onde só interessa a realização dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. Mas, será que isso gerou algum problema para a nossa família? Quando você vive para você mesmo, será que isso provoca alguma situação na sua família? Gente, tem uma história da Bíblia, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, vocês conhecem muito bem essa história maravilhosa e que nos dá uma lição tremenda sobre humildade, sobre reconhecimento, sobre o abandono da essência humana, né? Com o objetivo de se darem bem, em detrimento ao outro, esses irmãos causam uma enorme briga na família, tá? E faz com que se distancie os seus contatos ao longo dos anos. Gênesis capítulo 27, vocês vão ver isso, né? Então, o sofrimento que foi para aquela família, a dor, os filhos separados, aquela briga, aquelas intrigas, né? A consequência do pecado, do egoísmo que passou a tomar conta, né? Olha, eu faço o que for, eu só quero saber da minha bênção. Se eu tiver que enganar o meu pai, eu vou enganar. Se eu tiver que enganar minha mãe, eu vou enganar, né? Mas eu só quero o que é meu por direito. Mas será que é isso mesmo? Será até quando, né, nós estamos, ou até onde nós estamos dispostos a caminhar, fazendo ou cometendo esses tipos de delitos para nos favorecer? Quantas pessoas que nós vemos por aí que passam literalmente por cima dos outros sem respeito nenhum, né? O chamado puxão de tapete, desrespeitam, não têm a mínima consideração pelo ser humano, tá? E isso, gente, não é algo criado por Deus. Satanás, ele corrompe a humanidade está sujeita ao pecado. E aí eu pergunto para vocês, será que nós precisamos levar aquilo que lá atrás foi errado, foi feito errado pela nossa família, né? Algo que nós vivemos lá atrás de errado na nossa família, será que nós precisamos levar isso como se fosse um padrão de vida, né? Ou um único padrão de vida? Olha, eu sou desse jeito porque os meus pais são desse jeito. Eu faço isso porque os meus familiares fazem isso. Percebe, gente? Eu não posso esquecer que, dependente da forma com que age a minha família ou os meus familiares, se eles não são, por exemplo, né, uns familiares cristãos, e aí eles vivem de forma totalmente dissoluta, mas a minha forma de viver, ela precisa ser de acordo, né? O meu ideal de família, ele deve ser baseado em Deus. Ele precisa ser a minha base, ele tem que ser o meu ponto de referência, porque ele é o meu Criador, então ele conhece todas as coisas. Então eu preciso ter isso muito bem claro, nítido na minha mente e no meu coração, para não pecar contra Deus. Agora, talvez você possa perguntar, mas irmão Leandro, a gente sabe que tudo isso não é fácil. Tudo isso está na nossa vida. É frequente, está no meu dia a dia tudo isso. Mas será que eu estou sozinho nessa luta? Gente, para viver uma vida de acordo com os padrões de Deus, o primeiro ponto, você precisa renunciar ao seu eu. Ok? Para Deus não existe o eu. Você precisa ir
contra os seus próprios desejos. O homem hoje, ele se distancia cada vez mais de Deus, porque ele foca muito na questão do eu. Olha, eu posso, eu consigo, eu prefiro desta forma, e nunca consulta Deus para fazer as coisas. E é importantíssimo, jovem, você ter em mente que tudo que você vai fazer, você precisa consultar Deus. E falar, Senhor, olha, essa é a minha vontade. Mas qual é a tua vontade para a minha vida? E aí nós entramos numa questão que é o seguinte. Às vezes Deus nos dá uma orientação e nós queremos fugir desta orientação. Nós queremos renunciar à orientação de Deus para vivenciar a minha, né, ou aquilo que eu entendo como verdade. E aí acabo imputando isso como verdade absoluta. Só que eu estou desprezando o maior dos conselhos, que é o conselho do homem mais sábio que já existiu e que existirá, do Todo-Poderoso, do Deus de Israel. O homem, então, ele vivencia ou ele vive, né, distante dessa vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? É que trilhemos um caminho reto perante Ele, de acordo com a tua vontade, de acordo com os seus preceitos, de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. Esta é a nossa bússola. E aqui está todas as orientações que Deus tem para a nossa vida, para nos fazer caminhar em caminhos assertivos. Mas por vezes nós rejeitamos essa verdade e colocamos aquilo que nós pensamos como ser humanos, que falhos que somos, colocamos isso como verdade absoluta e deixamos as orientações de Deus. Mas o nosso bom Deus quer que cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus, ele nos ensina no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ali do versículos 25 ao 37, fala sobre a parábola do bom samaritano. E aí nós vamos ver quantas pessoas que estão dotadas de empoderamento, e que na verdade por dentro de si já não tem mais o sentimento divino, mas paira sobre ele apenas o sentimento humano, onde eu preciso estar bonito e não posso me contaminar, eu preciso estar em um nível hierárquico e não posso me contaminar, enquanto que Deus fala que nós devemos ser sujeito a Deus e nós devemos estar também ali prestando sempre solidariedade para com o nosso próximo. E o nosso próximo quem são? São os da minha casa, são os da minha família, são os da igreja, são os meus amigos. E por vezes nós tratamos bem aqueles que estão lá fora, mas nós não tratamos bem aqueles que estão dentro da nossa casa, que é a nossa família. E os lares começam a ser destruídos porque nós não temos uma estrutura baseada na palavra de Deus. Porque nós não damos valor àquilo que Cristo nos ensina por intermédio da tua palavra. Por vezes, pode nos parecer uma tarefa impossível viver e passar por cima de todas estas barreiras, né, do egocentrismo. Mas Cristo nos diz que nós não estamos sozinhos, jovens. O apóstolo Paulo, ele diz, porque eu faço, ele diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, né? Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. É mais ou menos aquilo que nós falamos lá atrás.
O apóstolo Paulo dizendo, olha, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o que é bom, mas isso eu tenho uma dificuldade para fazer, mas o mal me vem de uma forma tão simples, tão prática ali, né? Muito fácil de eu conseguir fazer, né? A hora que eu penso que não, já fiz o errado e foi e acabou. Tá? Essa confissão do apóstolo Paulo, ela nos ajuda a entender que tal realidade, ela acontece com todos os crentes sem distinção, jovens. Então não existem super cristãos, não existem pastores que estão imunes de pecar, não existem líderes que estão imunes de pecar, né? Mas existem ali pessoas que são sujeitas à ação do Espírito Santo, assim como são sujeitas a ações, né, e intervenções que possam haver por lado de Satanás e todos os seus anjos. Então isso quer dizer que estamos sozinhos nessa inclinação para o pecado? Não. Nós não estamos sozinhos, adolescentes. Nós não estamos sozinhos, jovens. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. João, no capítulo 14, versículo número 16, Jesus Cristo vai dizer o seguinte, olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é por momentos, não, é para sempre. Por isso, sempre que nós nos encontramos em uma situação de perigo, sempre que nós estamos numa situação, né, onde nós pensamos que não vai dar certo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, nós devemos pedir socorro ao Espírito Santo de Deus. A decisão de sermos guiados por Ele e de obedecer a palavra de Deus é nossa. Mas o Espírito Santo, Ele está do nosso lado, Ele está dentro de nós, Ele está agindo, mas para que Ele possa agir, mas para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas, é preciso que nós abrimos o nosso coração, né, os nossos corações e dizer, olha, Espírito Santo, me ajuda e eu vou deixar que você me ajude. Literalmente, porque por vezes nós dizemos, olha, Espírito Santo, me ajuda, mas logo mais você tira e fala, deixa que eu faço. Esaú, o texto que nós lemos lá atrás, né, a história que nós falamos, comentamos lá atrás, Esaú, ele abre mão da sua vingança para retomar a sua amizade com seus irmãos. Como é que está na tua casa, jovem? Como é que está a sua atitude perante os teus irmãos? Ah, não, Leandro, mas não foi eu que errei, e eu não abaixo a cabeça e pronto, acabou. Gente, não importa quem errou. A nossa salvação, ela é mais importante do que qualquer coisa que possa ter. Olha que a Bíblia vai dizer, olha só, gente, nós vamos encontrar textos na Bíblia que vai dizer, olha, é mais fácil, ou é muito melhor eu entrar no céu faltando aqui uma mão, é melhor eu entrar no céu faltando um braço, é melhor eu entrar no céu faltando uma perna, é melhor eu entrar no céu cego de um olho, é melhor, tudo isso é melhor do que eu perder a vida eterna. Esaú, ele abre mão da sua vingança para retomar a amizade com o seu irmão. O amor, a família, restituir, essa é a palavra. Deus, ele quer restituir os laços familiares. Deus, ele quer transformar os laços familiares e não, você não precisa continuar vivendo da forma que você está. Quem sabe você está pensando, olha, irmão Leandro, mas eu chego na minha casa, é terrível. Eu não consigo estar em paz dentro da minha casa. Mas se você tomar uma decisão hoje, você é espelho que reflete a luz de Cristo dentro do seu lar.
Você é a pessoa que vai levar a paz para dentro da tua casa. Você é a pessoa que vai levar a alegria para dentro da tua casa. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? Afinal, qual o problema de uma mentirinha? E aí você começa a mentir aqui, começa a enganar ali, começa a enganar o outro, aí você começa a se viver numa situação tão difícil, né? E o seu interior, ele começa a ficar tão angustiado e você começa a dizer para você mesmo, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E aí você consegue enganar você mesmo, achando que está tudo bem, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece a tua vida. Deus conhece, talvez você já desacreditou de você. Talvez você já desacreditou da sua família. Mas Deus conhece o seu coração. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura e Ele conhece as verdadeiras intenções. Nós nunca, jamais conseguiremos enganar Deus. E para concluir, nós podemos sim buscar uma vida verdadeira e sob a direção e vontade de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos lá atrás nos nossos familiares e em nós mesmos. Nós podemos tomar a decisão de hoje encerrar algo que vem como um dominó, dia após dia crescendo, ou como uma avalanche de problema que começou tão pequenininho e hoje está esse monturo de neve caindo, esse peso todo sobre as suas costas. Mas hoje é o dia de você cortar esse laço, hoje é o dia de você dizer para todas estas coisas, olha, eu abro mão de você porque eu prefiro Deus. Deus, Ele nos chamou para viver a vida em família, conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é nossa, é sempre sua, jovem. Você escolhe entrar feliz dentro da tua casa e levar alegria. Você escolhe abaixar a cabeça e ficar triste. Tudo passa pelas nossas escolhas. Apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, Ele nos enviou o Espírito para que nós pudéssemos viver a esperança e viver diferente, seguindo a vontade de Deus. Não se deixe de forma nenhuma, jovens, se levar pela natureza humana. Mas peça graça para Deus, peça sabedoria para Deus, coloque-se sob a submissão daquele que é sobre todas as coisas. E você verá a obra de Deus sendo completada na sua vida e na vida da sua família. Jovens, que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Que Deus lhe conceda graça e que você possa ter uma vida abençoada de forma maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, um abraço no coração de todos vocês.